gente! Bom dia! Que bom estar aqui com você. Olha, a gente tem hoje uma história que foi encaminhada pela Glenda Green, que escreve lá do Canadá. E ela não está falando a respeito dela, sobre uma experiência dela, mas sobre uma história que ela ouviu por meio de um capelão, aquele que cuida ali, traz mensagens de esperança, né, para as pessoas que estão hospitalizadas, enfim. A Glenda, inclusive, é uma mulher que vive numa cadeira de rodas, viu? E ele contou uma história incrível de oração, de fé, de resiliência, que ocorreu quando esse capelão, ele era pastor na Jamaica. Então ele falou sobre uma mãe que era membro lá da igreja dele, que teve um trabalho de parto longo, muito cheio de complicações. E olha que coisa incrível, gente, isso aqui é meio triste, mas enfim. Depois que o bebê nasceu, os médicos ficaram assim muito temerosos de que esse bebê não fosse sobreviver por muito tempo, ou então, sabe, que ele fosse ficar permanentemente em estado vegetativo. E aquela mãe inconformada, né, que aqui é chamada de Berta, ela tem um outro nome, mas recebeu para essa história aqui o nome de Berta. Ela simplesmente saiu ali do hospital, pegou aquela criança, aquele embrulhozinho, colocou ele num manto e num bolso da roupa que ela tinha. Pensa no tamanho que era essa criança, era muito pequena. E ela pegou e foi embora. E ninguém teve coragem de impedir a mãe de sair dali, porque eles não tinham esperança nenhuma de que essa criança vivesse. Em casa ela chegou, ela já tinha outros 12 filhos que estavam brincando por lá. O que a Berta fez? Ela tirou aquele vestido sujo do parto, gente, e colocou aquele vestido num balde com água para lavar. E daí, quando eles estavam ali ouvindo aquela história, eles perguntaram, tá, mas e o bebê? Gente, o bebê estava no bolso daquela roupa que ela estava colocando lá para lavar. E ela, quando fez isso, ela não se lembrou naquela hora que o bebê estava ali. E daí, gente, quando eles ouviram isso, eles se lembraram daquele texto bíblico que diz assim, né? Será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama? Olha, a Berta naquela situação, eu fico imaginando, né? O estado emocional daquela mulher, enfim. Mas de repente ela se tocou, correu lá, pegou aquele bebê do bolso, aqueceu, acalmou ele e aí se ajoelhou, gente, e fez uma prece muito, muito grandiosa, suplicando, clamando a Deus pela vida daquele bebê. E aquela pequenina criança ficou bem, por incrível que pareça, aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus, não é? Ela ficou bem. E depois de algumas visitas ao hospital, ela precisou fazer algumas transfusões de sangue, obviamente, mas ela ficou bem. O médico mestre, nosso médico maior, ele sempre sabe mais do que qualquer médico e ele tem o poder de curar. A Berta, a mãe daquela criança, nunca deixou de orar. De fato, gente, ela orou quando o seu filho começou a ir para a escola, quando ele terminou a faculdade, continuou orando com ele, depois que ele começou até a pastorear uma igreja. Agora você pode imaginar há quanto tempo isso aconteceu e como Deus operou um milagre maravilhoso. Quando a nossa amiga aqui, a Glenda, ouviu essa história, e junto com as outras amigas, elas ficaram ansiosas, né? Porque a maioria delas ali era a mãe. E elas não puderam crer, na verdade, que aquela mãe tivesse esquecido o filho no bolso do casaco, né? Mas se lembraram daquele texto que eu mencionei, porém esqueceram da parte final do texto. Porque embora uma mãe e um pai possam esquecer do filho, olha o que fala. Mas ainda que essa mãe viesse se esquecer dele, eu, porém, jamais me esquecerei de você. Ou seja, Deus jamais esquece dos seus filhos. Berta, ela não se esqueceu dessa promessa, não. Nem do amor de Deus, né? E ela viveu e se apoiou nessa verdade. Porque embora ela tenha esquecido o bebê naquele bolso, Deus não esqueceu, Deus a fez se lembrar, ela correu lá. E durante esse período todo, ela sentiu Deus se lembrando desse filho, porque ele efetuou um milagre na vida desse filho. Gente, há uma passagem que fala assim, que a oração, né, é o abrir do coração a Deus como um amigo. E a oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até Ele. É um texto escrito por Ellen White que você vai achar ali no livro Caminho a Cristo. Gente, a vida de Berta era pautada pela fé, pelas orações, por meio de passagens inspiradoras como essa. Era uma fé simples e humilde, mas era tudo o que ela precisava
para a sua vida e para a vida dos seus filhos. E é isso que você e eu precisamos. Nós precisamos nos tornar guerreiros de oração como Berta, né? Ter uma fé simples, mas uma fé que é poderosa, semelhante a essa, que entrega tudo a Deus e confia no Senhor para que Ele possa agir em nosso favor. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Deus eterno, nem sempre a nossa vida é fácil, o Senhor sabe exatamente a respeito disso. Por isso, nesse momento, nós pedimos que o Senhor, que nunca esquece de seus filhos, que o Senhor nunca vai esquecer de nós, que o Senhor nos ajude a ter essa certeza, essa convicção e aumente a nossa fé dia a dia, ó Pai, por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã.